De ouvido, essa aí é outra discussão, são objetos muito usados, né, no nosso dia a dia. Eles são muito úteis para a gente ouvir música, de repente o podcast, né, hoje muito famoso, assistir um vídeo, ver um filme. Só que se nós usarmos de forma errada, podem prejudicar a audição, né? Informações para a gente trabalhar essa ideia e não cair em nenhuma armadilha, né? Guitarra, bateria e sons de outros instrumentos musicais acompanham o dia a dia do Duda. Para ouvir melhor, o músico e produtor usa fones de ouvido. Ele começou a sentir os reflexos de tanta exposição aos ruídos. Toco a minha vida inteira, principalmente até os 25, 26 anos. Quando o cara é moleque, o cara, né, deixa acontecer ao máximo. E que era o Matheus Chefe, eu tocava muito alto. E o meu lado esquerdo, eu tocava no meu lado esquerdo. Então hoje o meu lado esquerdo aqui, eu já tenho um pouquinho. Tanto que eu passo o dedo aqui, eu sinto uma diferença razoável. Além disso, tem aqueles unidozinhos que a gente sempre sente, né? Tipo, se a gente ficar quieto aqui, eu escuto ele. Os fones, um dos vilões da audição, viraram uma febre. Nas ruas tem gente com eles no ouvido por todos os lados. Modelos, alguns menores, outros maiores, como o do João. Fone de ouvido, né? Tu ouve muito alto ou não? Não, eu uso bem baixinho por causa que eu já tenho problema de audição. Aí eu uso bem na manhã. A Organização Mundial da Saúde calcula que em todo o mundo, milhões de jovens e adolescentes têm algum comportamento de risco que pode levar à perda auditiva, provocada por ruídos, especialmente pelo uso inadequado de equipamentos eletrônicos. No Brasil, em 2020, segundo a OMS, 15 milhões de pessoas perderam a audição. Isso representa em torno de 7% da população brasileira. O logista alerta para o perigo da exposição excessiva e inadequada ao som alto, principalmente... O som ele vem e a gente tem esses captadores externos, que é o pavilhão da orelha. Ele já por si só, esse pavilhão com esse conduto, esse canal estreitado, ele vai fazer com que o som já se 15 vezes. Ao passo que quando ele chega na membrana timpânica, ele vai bater e toda a cadeia ossicular que a gente tem, esse som. Isso é uma amplificação sonora brutal, muito grande, para a gente poder ouvir com clareza, sons mais baixos. Conforme o médico, o primeiro sinal vermelho de que algo pode estar errado com a audição é no ouvido, como o Duda está tendo. A perda auditiva induzida pelo ruído, ela começa a machucar as células de dentro da orelha e ela vai batendo e tu não vais perdendo no começo, mas tu estás lesionando. O problema é que quando isso começa a ultrapassar, você olhar para essa e dar a devida atenção, você já está com uma perda bem considerável. O primeiro sinal, o zumbidinho lá no fundo constante, o que antes era transitório, tu descansou a orelha, tão bem. Depois ele começa a se tornar persistente. Para evitar problemas de audição causados pelo fone de ouvido, é prestar atenção na maneira de usar o equipamento. Você está andando com ele e está mascarando todo o som da rua, o som da rua já é um som alto, em torno de 70, 80 decibéis. Isso já é um alarme. Teu aparelho ele não pode mascarar, apagar o som da rua. Quem trabalha exposto a ruídos como operários e músicos, por exemplo, o médico recomenda auriculares. O Duda está tomando alguns cuidados para preservar o restante da audição. A gente bota protetor auricular quando o palco é muito grande, quando a gente vai mixar e tal. Tem um padrão que a gente tem que colocar no celular, o decibelímetro, e botar ali onde você está, tem que estar 80 decibéis. A partir daí, eu aprendi a escutar as músicas a 80 decibéis, quanto nos monitores, entendeu? E isso é bem abaixo do que eu estava acostumado. Tem que estar sempre atento, né? Agora, que dá para mudar de vida com a